Boa tarde. Estamos dando início à atividade pública desta quinta-feira, às 16 horas, promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos, vamos nos preparando para esse momento. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, vão separando-nas, para que no final possamos pedir aos benfeitores que as magnetizem. Aguardemos um minutinho e já vamos iniciar. Bem-vindos, boa tarde a todos. São 16 horas. Convido-vos para a nossa prece inicial, realizando assim a nossa conexão mental, espiritual com os benfeitores amigos. Aqui estamos, reunidos em Teu nome, Mestre. Pedimos a Tua assistência pela presença dos benfeitores destacados para estarem conosco onde quer que estejamos nesse instante. Juntamente com outros amigos espirituais desencarnados, outros encarnados, que também somam-se a esse grupo, para que podermos trazer as reflexões do Evangelho, a fim de que tenhamos cada um de nós as melhores percepções e entendimento sobre a vida espiritual e a vida material. Envolvidos por estas vibrações benfazejas e com a permissão dos diretores espirituais de nossa casa espírita, damos início à atividade que nos compete realizar esta tarde. Assim seja. O tema de hoje vamos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 9, a verdadeira propriedade, que está exatamente colocada na instrução dos Espíritos. Isso significa dizer que estas mensagens trazidas pelos Espíritos são o ponto de vista deles conforme o entendimento de Jesus. Eles falavam em nome de Jesus. Portanto, atentemos para estas palavras que eles nos trazem, a fim de que tenhamos estas percepções mais aclaradas no nosso dia a dia. Estamos aqui, mas não somos daqui. Isso precisa ficar claro para todos nós. Mas vamos ver como vamos abordar esse tema. Vou aqui trazer um pouco do que diz o Espírito Pascal, que em Genebra, no ano de 1860, assim se expressou inicialmente. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece, forçado, pois, que é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Ele faz essa pergunta e Pascal mesmo responde. Diz ele na resposta à sua própria pergunta: nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. 2 pontos. Aí ele vai explicar o que é de uso da alma. E aqui é que nós temos que prestar atenção. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Viram? Essa é a propriedade. Mas isso não é tão fácil assim. Vamos ver. Ele diz aqui no início que
só podemos levar daqui os bens espirituais. Os bens materiais não. Porque aqui nós encontramos e aqui temos que deixar. Isso quer dizer que por mais ouro que possamos possuir, por mais títulos, por mais poder que estejamos investidos, nada disso levaremos para o mundo espiritual. Mas agora cabe aqui uma indagação para nós, nas reflexões. Tenho eu, tem você, consciência plena de que é um espírito imortal? Tem consciência de que, em sendo um espírito imortal, encontra-se momentaneamente aprisionado em um corpo físico, em um exercício na matéria densa? Pois estas percepções e estas consciência é que precisa ser desenvolvido por nós. Porque na medida em que nós nos conscientizarmos que não somos daqui, somos espíritos, e a nossa pátria é o mundo espiritual. Quando nós nos conscientizamos que, embora estando aqui na matéria densa, todos nós os encarnados, né, entender que estamos de passagem, nós vamos começar a aplicar os nossos esforços na conquista dos bens imperecíveis, aqueles que são realmente de nossas posses. Cada um de nós, ao sair do mundo espiritual, traz para cá, para o mundo físico, na reencarnação, conhecimentos, inteligência e qualidades morais. Tudo mais que vamos encontrando aqui não nos pertence. São ferramentas que Deus nos permite utilizar com um objetivo único: aumentar a inteligência, desenvolver os conhecimentos e capacitarmos-nos moralmente, aumentando, ampliando as nossas qualidades morais. Mas o que fazemos de uma maneira geral? Esquecemos que somos espíritos imortais, passamos a viver como se imortais ficássemos ainda na matéria densa, através desse corpo físico, embora saibamos, não só agora, mas desde o início, que ao tomar um corpo novo, um dia temos que abandoná-lo. Sabemos disso porque encontramos esses pontos iniciais e pontos finais na matéria bruta todos os dias. Todos os dias recebemos notícia que alguém nasceu. Todos os dias recebemos notícia que alguém morreu. E aí? Nós vivemos como se toda a nossa vida estivesse entre esses dois pontos, nascimento e morte. Quando eu digo nascimento e morte, me refiro ao corpo físico. Esse corpo que estamos hoje, os encarnados, vestindo. E passamos a nossa vida, a nossa existência, afadigados, assoberbados de preocupações, de trabalho, para satisfazer as nossas necessidades materiais. E muitas vezes essas necessidades materiais são estimuladas pelo nosso ego. Aquilo que somos hoje é o resultado, é o somatório, o resultado de todas as nossas vivências e todo o nosso aprendizado. E quase sempre essa vivência até aqui, com raras exceções, tem nos levado a viver muito mais a vida física do que a vida espiritual. Isso quer dizer que quando nós ainda não tivermos essa consciência
de que não somos daqui, do plano físico, mas somos espíritos que viemos do plano espiritual. Passamos um tempo aqui na matéria densa e retornamos ao mundo espiritual, significa dizer, por conclusão lógica, que nós somos de lá, do plano espiritual, porque viemos de lá, realizamos um estágio breve e voltamos para lá. De onde somos? Do plano espiritual, do mundo espírita. Quase sempre não percebido por nós. Por uma simples razão. Porque nós ainda somos criaturas onde a matéria densa, esse corpo que estamos vivendo, as coisas que nos cercam, predominam sobre nós, espíritos imortais. Esta é a característica de espíritos pouco evoluídos, como nós. Espíritos de terceira ordem. Aqueles da base da pirâmide, na escala evolutiva. Já os espíritos de segunda ordem, esses já começam a desenvolver esta ascendência do espírito sobre a matéria. Ao ponto de que, ainda nesta segunda ordem, o espírito dominar a matéria. Estou falando uma bobagem? Não, não estou falando uma bobagem. Eu pergunto, quanto custa para cada um de vocês acordar-se para trabalhar todos os dias às 5 horas da manhã? Ou às 6? Ou às 7? Quantos de nós consegue passar uma intempérie sem nos queixarmos? Nós nos queixamos porque está quente. Nós nos queixamos porque está frio. Nós nos queixamos porque a temperatura está amena. Nós nos queixamos porque a água não está no sabor que eu desejava. Nós nos queixamos porque a luz não tem a intensidade que eu estava esperando. Nós nos queixamos porque o alimento não está na temperatura que eu gosto, nem no sabor. Nós nos queixamos porque sentimos cansaço físico. Nós nos queixamos porque não temos nada o que fazer. O que significa isto? Que quem está predominando, quem está dando ordens, é o corpo e não o espírito. Quando nós vamos desenvolvendo essa consciência, nós vamos começando a dominar. É difícil levantar às 5 da manhã? É, realmente. Mas na medida em que nós nos disciplinemos e passemos a criar hábito, isso se tornará normal. Tão normal se ficará que não precisará o auxílio do despertador para nos acordar naquela hora aprazada. Porque o nosso relógio biológico já foi programado e nos acordamos às vezes alguns minutinhos antes. Isto é fazer com que o espírito domine a matéria. Quantos de nós hoje nas preocupações mundanas entramos em processos depressivos? Quantos de nós, para conciliar o sono, é necessário tomar soníferos em número, em quantidade e em capacidade maior
para colocar o nosso corpo a dormir. Significa dizer que é o corpo que está comandando o espírito. Nós precisamos reverter isso se queremos chegar a espíritos de segunda ordem. Se queremos evoluir, é necessário que cada um de nós se conscientize disso. Nós somos espíritos imortais. Estamos na Terra com um corpo físico, seja na qualidade que for esse corpo. Pode ter a perfeição relativa, mas pode ter também os seus defeitos, as suas configurações anormais, não importa. É a ferramenta do espírito que ali está. Cabe a nós desenvolver essa consciência. Quando começarmos a desenvolver essa consciência, nós não iremos perder muito tempo ou gastar energias em demasia para alcançar o poder. Por quê? Ele é temporário. Será que ele me vai acrescentar alguma coisa? Ou eu estou querendo simplesmente satisfazer o meu orgulho? Buscar as fortunas que não são nossas. Deus coloca em nossas mãos para que aprendamos a administrar estas fortunas em nome dele. Não para nos satisfazer pessoalmente, mas para que façamos desta fortuna uma ferramenta para disseminar o bem entre as criaturas. Não é para deleite próprio. Assim como nós conhecemos, e basta consultar a história da humanidade, os poderosos acabaram aonde? Que dominaram o mundo. Alexandre o Grande, por exemplo. Ele foi o conquistador do mundo conhecido da sua época. Desencarnou com 32 anos de idade. Resolveu o problema dele? Me parece que não. Napoleão, Gengis Khan e tantos outros. Ditadores sanguinários que levaram os seus súditos, seus povos às mais deprimentes condições sociais, que fechavam em sua mão o poder de vida ou morte. Onde estão? E se estão entre nós, logo, logo, abandonarão esse corpo. Aquele poder esvai-se como a fumaça. E outro vem e toma o seu lugar. As fortunas são da mesma forma. Elas passam de mão em mão. Mas o que fica conosco é aquilo que nós trouxemos para cá. E desenvolver essa consciência dessa propriedade é que é fundamental para nós. Eu sou o que sou, tenho a inteligência que tenho, porque esta foi a inteligência que eu fui capaz de desenvolver até agora. Os meus conhecimentos são limitados? Podemos dizer que sim, são limitados. Os meus conhecimentos são muito limitados. Mas é isto que reflete exatamente as minhas condições de conhecimento. As minhas qualidades morais deixam a desejar? Sim, deixam a desejar. Mas são as qualidades morais que eu tive as condições de desenvolvê-las. Outras ainda estão por serem desenvolvidas, tanto quanto a minha inteligência, tanto quanto os meus conhecimentos. E a cada reencarnação Deus nos coloca exatamente no lugar que precisamos, que necessitamos,
para desenvolver a inteligência, ampliar o conhecimento e capacitarmos-nos moralmente com qualidades melhores. Consultemos o nosso planeta hoje. A grande massa. Temos uma inteligência bastante desenvolvida no conjunto. Por quê? O conjunto da inteligência desenvolvida no mundo é o somatório das inteligências individuais. Nós conseguimos, em pouco mais de 60, 70 anos, sair de uma condição precária depois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, para as condições atuais de tecnologia. O mundo, o planeta Terra, jamais cresceu tanto intelectualmente, materialmente, quanto nesse período de 60, 70 anos. Realizamos algo que era tido para nós como ficção inatingível. No entanto, atingimos, fruto da nossa inteligência. Agora resta saber, fizemos bom uso da inteligência? Aí está aquela outra propriedade, as qualidades morais. Porque é necessário o equilíbrio. Não basta só ser inteligente, é preciso ser moralizado também. Agora pergunto, nesses últimos 70 anos do pós-Segunda Guerra Mundial, como está a nossa evolução moral? Temos a impressão de que decaímos. No passado, quem não acreditar em mim, consulte a história da humanidade. No passado, povos foram dizimados pelas suas iniquidades morais, pelas suas perversidades morais, pelas suas licenciosidades morais, pelo aniquilamento das famílias, pelo desrespeito ao outro, pelas divisões, pelas dissensões entre as criaturas. Estamos repetindo a história. É isso que queremos? Aí pergunto, nestas várias idas e vindas do plano espiritual para a Terra e vice-versa, será que nós, ou alguém de nós aqui, não estávamos lá, naquele passado longínquo, pervertendo as criaturas? Agindo de forma amoral? E estamos agora de novo nos perdendo? E agora não nos assiste mais desculpas que não sabíamos, não nos assiste mais dizer que eu ignorava, porque temos o Evangelho de Jesus para balizar as minhas ações. Que de resto se iniciam no pensamento. Como estamos pensando? Ao vermos alguém, suspeitamos positivamente ou negativamente? É preciso pensar, dar atenção aos nossos pensamentos.
é necessário que cada um de nós se aprimore intelectualmente. E aí nós temos N fatores para desenvolver a nossa inteligência. Cada um na sua particularidade. Ampliação de conhecimentos da mesma forma. Hoje nós temos acesso ao conhecimento muito mais do que tinham os reis do passado, que eram tidos por grandes conhecedores. Basta consultarmos as ferramentas virtuais que estão à disposição de todos nós. E as qualidades morais? Quanta perversidade nós nos permitimos, como humanidade. Quanta injustiça nós fechamos os olhos para elas, dizendo, não é comigo. Mas onde está o teu amor pelo teu próximo? Onde está o respeito pelo outro? E dizemos, mas que mal tem? Muito. Porque isso demonstra uma faceta da tua qualidade moral. Então é necessário que a gente pense a respeito disso. Quando alguém sabidamente conhecemos como um ser dado a iniquidades, a perversidades, ficamos quietos, impassíveis, apáticos, e dizemos de uma forma muito fácil, como fez Pilatos no passado, não é comigo. Não tenho nada a ver com isso. Tens. Se tu soube de um fato qualquer desabonador, tu tens responsabilidade sobre ele, e Deus permitiu que tu tivesse acesso a esse conhecimento. Deves, então, fazer algo por esse irmão. Ah, mas eu não posso. Pode. Pode. Orar. Podemos orar por essa criatura. E é dever nosso orar por eles. É dever nosso orar pelos maus, não só pelos bons. Madre Teresa dizia, pelo menos essa ideia foi atribuída a dela, foi atribuído a ela. Os bons merecem as nossas preces. Os maus precisam delas. Mas nós, como Pilatos, lavamos as mãos. Responderemos por isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, verdadeira propriedade não é o ouro do mundo, nem as mansões, nem os títulos acadêmicos, nem o poder transitório, mas aquilo que é do Espírito, que veio conosco, conforme Pascal disse, veio conosco a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. E esse corpo que hoje nós estamos vestindo é nosso? Não é. Não é nosso. Porque nós teremos que abandoná-lo aqui. E há irmãos nossos que custam a abandonar os seus corpos depois que o corpo morre. Porque estão tão aferrados a esse corpo, tão apegados a esse corpo, que a desencarnação desse indivíduo dá um grande trabalho aos irmãos espirituais encarregados das desencarnações. Perturba-se esta criatura e perturba os seus que aqui ficaram.
ainda vivos no corpo físico. Outros estão apegados aos seus bens materiais, sejam eles caros ou baratos, não importa, não é pelo valor atribuído, é por valores sentimentais. Nós nos apegamos a um chinelo velho, que não tem valor algum. Nem mesmo para fazer uma doação não serve mais. Mas estamos ali agarrados. Esse é o meu chinelinho. Não é teu. Não é teu. Está na tua posse para que tu use. Use, não abuse. Te desapegue. Os apegos sentimentais também são fatores que nos causam dificuldades na hora da desencarnação. Por quê? Porque não temos ainda a consciência da vida espiritual. E é isso que precisamos desenvolver. Consciência da vida espiritual. Quando conseguimos desenvolver essa consciência, nós começamos a mudar os nossos parâmetros. De relações interpessoais e relações com as coisas materiais perecíveis. Elas mudam o valor que nós atribuímos a elas. Pensemos nisso. Vamos à nossa prece final, nesse momento em que agradeço a todos pela participação, pela acolhida, sobretudo pelo suporte espiritual que nos trazem, cada um de vós, a esta nossa casa espírita. Peça então, Jesus amigo, que derrame as tuas bênçãos sobre nós, cada um de nós que aqui estamos, em particular, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos entes queridos que estão conosco e aqueles que já voltaram à vida espiritual. E sentindo estas vibrações que se adensam em nós, peço ao benfeitor que está presente magnetizar a água exposta. Nesse momento, recebendo esses influxos amorosos que vêm de almas caridosas, fraternais e benevolentes, sentimos as vibrações a nos energizar, dar-nos harmonia, serenidade, confiança e esperança, para te dizer, querido Mestre, que as tuas palavras estão ecoando em nós. Ajude-nos a colocá-las em prática no nosso dia a dia, sem nos perdermos nos intrincados meandros da matéria densa. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Boa tarde.